Boa noite. Hoje é dia 9 de maio de 2020, Grupo Sermão do Monte, Evangelização de Espíritos. Nosso grupo está sediado na Arcas, então nós vamos iniciar mais um estudo com a oração. Oração do livro Ave Luz. Grande força do universo, permite que tua boa vontade nos faça bons, que tua alegria nos faça alegres, que tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que tua perfeição nos faça melhores, que tua sabedoria nos faça fazer, que o teu amor nos faça amar e que com tu morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o despreendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de vida, a gentileza em doação diária e a caridade em gema divina, que brilha em todos os nossos sentidos. Glória a ti, por todas as glórias do universo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Nós escolhemos essa oração hoje, que foi Jesus, segundo o livro, que se dirigiu a Deus e fez essa oração profunda. Porque vai muito de encontro ao próximo estudo que nós faremos, do Fonte Viva, que se chama Testemunho. Fonte Viva, item 171. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Está em Pedro, capítulo 2, versículo 21. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. Então já vou parar aqui, para comentar. Se nós já estamos seguindo de verdade as palavras de Cristo, se nós estamos estudando e praticando ao longo da semana, a gente começa a perceber que mudou algo profundamente em nós, cada vez mais. Quem já acompanha o grupo há bastante tempo, que a gente já está indo para o 4º ano de estudo, muitos dos que já estão conosco e até a gente que começou antes desse grupo, a gente sente uma mudança grande. É claro que muito das nossas sombras ainda ficam em nós, porque é justamente aquele alerta para que nós possamos saber que temos que nos trabalhar. Mas como nós estamos verdadeiramente querendo mudar e trazendo as melhores virtudes que temos à tona, então tem muitas coisas que já não fazem mais sentido, Aquela vaidade exacerbada, o orgulho, o egoísmo, o discórdia. Então toda vez que você começa a ver isso também no outro, você começa a sentir o incômodo, talvez porque ainda é um sinal de que isso está em você, mas muitas vezes porque você já está abandonando isso e não vê sentido mais nessas coisas. É por isso que, por isso de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Ok, muitas vezes sim, como a gente se abandona a isso, alguns problemas começam a vir. Muitas vezes a perda de amizades, às vezes incompreensão de alguns grupos, a gente não se sente mais encaixado no meio e começa a encontrar novos amigos, novos grupos, porque você mudou sua vibração, tudo mudou. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento, então refazimento interior, e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Às vezes sim, às vezes não, depende de em que nível da escalada você está. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Isso quer dizer, quanto mais você for persistente na sua mudança e você fizer isso com intensa vontade, os outros que estão à sua volta perceberão a mudança
perceberão que é bom o caminho e você naturalmente se torna uma luz para estas pessoas. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, uma vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Então, muitas vezes, quando a gente está professando fé de verdade, que é começar a entender de fato ensinamentos de Jesus, dos grandes mestres, Gandhi, Madre Teresa, tantos outros, e a gente começa realmente a falar deles para os demais e a agir em nós, ainda que de pequena parte, como eles nos ensinaram, às vezes a gente começa a encontrar tropeços no caminho, pedras, e podemos estar sendo incompreendidos. Mas isso, como está dito aqui, ainda assim, vamos seguir em frente, mesmo que seja sacrifício de nós mesmos, pelo bem geral. Então, pensar menos em si e mais no bem geral. E não basta só rezar. Rezar é muito bom, oração é essencial para você, para sua família, para o mundo. Mas não adianta eu só ficar dentro da minha casa orando. O que mais eu estou fazendo? Eu estou olhando pelo próximo, eu estou ligando para alguém perguntando se precisa de ajuda, eu estou realmente, se eu estiver financeiramente bem, doando algo para alguém, ainda que o dinheiro não seja a solução de todos os problemas, mas ele ajuda em parte e muito. Eu estou sendo caridoso, atencioso, amoroso. Como que eu estou? Eu estou sendo gentil dentro da comunidade, dentro do prédio, da minha vizinhança. Eu estou ajudando meu vizinho, mas que tem mais idade, eu estou indo fazer compras por ele, eu estou servindo um pouco, eu fiz um prato de comida para mim que a porção é muito e vai sobrar, eu estou dividindo com ele, sendo gentil nesse sentido. E aí esse parágrafo nos chama a atenção a um ponto que a Andrea colocou, que se encerra no parágrafo dizendo: ao preço da nossa própria renovação. Então, essa grande mudança, a grande mudança, ela ocorre primeiro em nós. E para concluir aqui no livro tá: ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Então vejam, ele conclui dizendo: padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Quais são os caminhos? Paz, luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Então vou convidar todos vocês que eventualmente estejam diante do sofrimento. Que sofrimento? Vamos refletir aqui. Que sofrimento poderia ser esse? Sentimento de solidão? Sentimento de raiva? Falta de algum recurso material? Falta de saúde? Desequilíbrio mental? O que é esse sofrimento? E aí, de novo, como a gente fala muitas vezes, vamos olhar interiormente para nós. Será que eu mesmo não estou causando isso para mim? Será que eu estou agindo com bom ânimo, com alegria? Ou será que eu já acordo de manhã de mau humor? Eu já acordo querendo resolver o mundo, a opinião do outro eu já vou rebater o tempo todo? Eu sou agressivo nas minhas palavras, atos e escritas, ou não? Porque toda vez que eu vibro algo negativo, que eu penso algo negativo, eu estou conectando com coisas negativas e estou atraindo, ligando a mim. Então, como é que eu faço para me libertar desse sofrimento? Eu vou cada vez mais trabalhando em mim aquilo que eu preciso melhorar. E eu só preciso saber de que eu estou me melhorando, mesmo que eu esteja sozinho. Mas eu esteja sozinho não porque eu quero me afastar de todos, mas simplesmente porque eu estou me descobrindo para ser melhor ao próximo,
como um bem geral. Não é mais só com a minha família, não é só com os meus amigos, é com todos. Às vezes, muitos de nós que se encontravam solitários e sozinhos, quando foram fazer trabalhos voluntários, trabalhos para o bem do próximo, fraternos, encontraram a felicidade. E é assim que você encontra. Quando você vê um simples gesto teu, algo tão simples que você sabe que é capaz e que ajuda muito o outro que nem imaginava que poderia haver isso, você vai sentir uma alegria tão grande. Então, dá uma pensada, vamos pensar junto. E nessa semana, né? Então vamos mentalizar, vamos nos propor a semearmos, né? Como fala aqui, frutos de paz e de luz. Luz para quem? Luz para você e luz para aqueles que te cercam. Colocando-nos em serviço e fraternidade. Com bom ânimo, sim, nos dedicando àquela tarefa, àquele momento e fazendo com alegria. Ainda em continuação com essas reflexões que a gente está trazendo hoje, tem o livro Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, e que a gente vai ler, né? Só um segundinho, pode começar a leitura. O tema deste dia é Talvez hoje. Talvez hoje surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer. Entretanto, embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem lhe oferece pontos de vista, ouça, antes de tudo, a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe. Então, podemos ouvir várias opiniões, mas o que é que a minha consciência diz para eu fazer? Se eu estiver em equilíbrio no caminho do mestre, estudando e me aprofundando, eu saberei pela minha consciência o que é melhor. É possível apareça algum coração amigo impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação relativamente às dificuldades do mundo, compadecendo-se, porém, da criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo. Você observará a renovação para o bem que a sabedoria divina promove em toda a parte. Exatamente. Mesmo aqueles que estão tristes, que não enxergam nada de bom, saiba que estão passando por processo renovatório também. E vamos orar até por eles para que eles consigam entender ao final de todo esse sofrimento gerado apenas na consciência deles, para que tudo isso serviu de verdade. É provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças, mas conquanto a sua gratidão aos que lhe desejem bem-estar, você prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças. Isso aí. Focarmos naqueles que nos desejam o bem e orar por aqueles que não nos querem bem, tranquilamente. Possivelmente, notícias menos agradáveis venham a suscitar-lhe inquietações e traçar-lhe problemas. No entanto, você conservará a própria paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de otimismo e esperança. Então, mantendo o pensamento reto, esperança, fé, força, sempre foco, certo? Você é a luz, o polo gerador. Como disse o livro do Fonte Viva, né? Frutos de paz e luz. Então é nisso que você tem que se atar. Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia. Simples assim, né? Momento em que nós vivemos, já falamos várias vezes, é um grande momento para a humanidade refletir sobre várias coisas. Sobre justamente aquilo que no livro Fonte Viva, nós que já temos alguma clareza e entendimento, estamos abandonando. Egoísmo, vaidade, orgulho, discórdia, certo? E aí,
no livro ele coloca uma reflexão para a gente, além do próprio texto de André Luiz, que é: plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou. Alguém poderá dizer que isso é óbvio. Entretanto, ligados no bem de todos, e foi o que disse o testemunho, no bem geral, transfiramo-nos da palavra à vivência, e de certo que surpresas iluminadas de alegria virão fatalmente a você, se você experimentar. Exatamente. Surpresas iluminadas virão para você. Quanto mais bem você fizer, mais bem você receberá. Se você não está passando sofrimento algum, provavelmente você está no caminho certo. Ou está se preparando para as provas futuras. O que mais que eu gostaria de trazer aqui é um pouco sobre o tema solidão. Acho que nós já estudamos isso no grupo em outras ocasiões, mas nesse momento, muitos de nós podem estar se sentindo solitários, mesmo estando dentro de um lar com várias pessoas. Ou até num trabalho diário, eventualmente os médicos, enfermeiros estão trabalhando, estão lá com pessoas, os doentes, os médicos, todo mundo, mas estão se sentindo solitários na sua mente, no seu coração. Por que isso acontece muitas vezes conosco? São vários fatores. No livro As Dores da Alma, que a gente também estudou, existem 2 capítulos sobre a solidão. O primeiro fala muito sobre a nossa necessidade intensa de fazer parte de um grupo, de se encaixar no meio social e de ser perfeito, aos olhos das quais a gente participa. Como a gente quer ser muito perfeito, tudo adequado, nada fora do lugar, nós sofremos, porque nós vamos contra nós mesmos, a nossa essência. Porque nós não podemos ser perfeitinhos, encaixados num grupo exatamente da forma como a gente acha que eles nos olham. Nós precisamos ser naturais, manter a nossa essência. Quanto mais eu mantenho a minha essência, mais eu me sinto acolhido. Por quem? Por mim mesmo em primeiro lugar. Eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar daquilo que eu faço, das escolhas, das decisões. Quando eu consigo atingir esse nível e abandonar toda essa exigência que eu tenho de mim mesmo, né, e de querer que os outros também me atendam na perfeição, eu fico mais leve e eu me conecto à divindade, me conecto a Deus. E quando eu faço isso, eu simplesmente me sinto leve e me sinto, sim, como se estivesse com muita gente em volta, porque eu me basto. Mas eu me basto num todo preenchido. E não aquela solidão triste, vazia, né, que eu preciso que alguém esteja comigo fazendo aquilo que eu desejo. Não, você pode estar muito bem na sua casa agora, só você ou você e um animal, e você está feliz. Por que não? Porque você aprendeu a ficar na sua própria companhia. E é claro que você tem pessoas com quem você vai conversar. Sempre haverá. E quando você for conversar com essas pessoas, seja agradável, mas sem ser moldado. Seja empático, não forçado. Porque a gente percebe, quando a gente está com a sensibilidade ligada muito profundamente, nós percebemos a diferença entre o que é verdadeiro do coração, quando alguém te faz um bem de verdade, quando alguém se dirige pelo olhar e quando a pessoa fala e é simplesmente falso. Então que nós, vocês, eu, Júlio, o Fernando, possamos realmente começar a agir, a falar com os olhos da alma. Fica muito mais leve. Em contrapartida, no outro capítulo sobre solidão, também tem um lado positivo, que é justamente, como diz assim, que você está recolhido nesse momento da solidão, se preparando para algo maior. Então, muitos de nós que já conhecem muito bem o Evangelho, ou que precisam, eu preciso até estudar muito mais ainda, mas que estão nesse caminho, nós sabemos que nós escolhemos estar aqui, nesse momento, e temos um propósito. Não precisa ser nada grandioso, mas sim cumprir o propósito que nós escolhemos. Se nós escolhemos uma profissão, que a gente faça bem feito, que nós escolhemos constituir uma família, que nós possamos vivenciar essa experiência na plenitude. Se nós encontrarmos com amigos,
que nós possamos ser amigos de verdade, se preocupar, fazer as coisas, trocar ideias, perguntar se os amigos estão bem. Se você se propõe a ligar para alguém, se concentre em ouvir aquela pessoa. Naqueles 3 minutos, 5 minutos de conversa, 10 minutos de conversa, seja integral àquele propósito. E até tem no livro aqui, do Dores da Alma, uma frase, né, que fala: a renúncia de nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. Então, se você às vezes não é bom em matemática ou em português, mas você é bom em tantas outras coisas, por que você precisa ser perfeito? Não, viva feliz sendo bom em uma coisa e não tão bom em outra. Porque todos se complementam. Deus enviou vários espíritos em vários níveis de evolução para a Terra, para que cada um se complete. Porque se todos soubessem tudo, talvez precisasse existir só um ser que fizesse tudo. Isso não é verdade. A Terra é enorme, o planeta é totalmente conectado, como nós estamos vendo, então o que afeta um afeta o outro. Então que nós, nesse momento, possamos ter a nossa consciência em paz, nossa vibração cada vez mais elevada, sem medos, sem desesperos e procurando sempre se observar. Se está sentindo ansiedade, por quê? Por que não aproveita o momento agora? Nossa, mas eu estou aqui presa em casa. Aproveita para descansar, aproveita para estudar, aproveita para meditar. Não é uma boa oportunidade? Sim. E quando você estiver de novo naquela confusão do dia a dia, você vai lembrar dessa fase e falar, podia ter aproveitado melhor. Então Deus é maravilhoso, Ele nos dá os momentos. O mundo estava tão acelerado que Deus falou, vamos parar? Vamos dar uma pausa. Pisou no freio, porque a gente não estava conseguindo fazer isso. Então agora fez. E é tão bom poder respirar o ar com calma, poder ver que não tem tanto monóxido de carbono. Poder fazer uma refeição em casa, coisa que muita gente não fazia há muito tempo. Sabemos que muitos não estão na mesma condição. Mas existe um documentário, eu não sei se ainda está no Netflix, que chama Happy, e que mostra muitas pessoas em situações muito, muito difíceis que a gente nem imagina que poderiam ser felizes e eles declaram que são felizes. Então, às vezes, o que a gente acha que é uma desgraça para um, nem sempre. Porque muitos espíritos vieram passando dificuldades porque precisam aprender. Lógico que nós, que estamos nesse caminho, e tantos outros, de tantas outras testemunhos de fé, podemos aliviar as dores dos nossos amigos, dos nossos companheiros de caminhada. Mas o que eles tiverem que passar não adianta, porque nós não vamos trocar o caminho. Talvez nós não estamos passando porque já aprendemos. Ou de uma maneira benéfica ou não. Acredito que muitos espíritos evoluíram rapidamente e outros nem tanto. Então lembrem-se aqui, do livro, onde conclui o seguinte: exemplo do Divino Mestre, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Vamos refletir sobre isso. E para encerrar, eu vou trazer uma oração que é da Seishonoye, do mestre Masaharu Taniguchi, porque nós não podemos ser apenas focados em uma religião, em um testemunho, e sim estudar os grandes mestres. E esta oração se chama Para Mentalizar a Bondade de Todos. E eu vou fazer essa oração desejando inclusive a todas as mães um feliz Dia das Mães, que no meu entendimento é todos os dias e não numa data específica. Então não fiquem apreensivos de não estarem juntos das mães, aqueles que têm. Porque é uma data criada. Você pode, assim que terminar, ir lá e fazer um almoço de Dia das Mães com a sua mãe. Simples. Não é o dia que importa de verdade. Não é o presente que importa de verdade. É a atenção que você está dando para sua mãe nesse período, principalmente. Seja um telefonema, seja um apoio ao vivo. Isso é que importa, tá? Então, vamos mentalizar a bondade de todos. Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutra hostilidade contra mim, contra vocês,
ou que faça comentários maldosos ao meu respeito e ao seu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, ou que critique vocês, sabemos que suas críticas são a voz de Deus dirigida a mim para tornar-me melhor. Agradeço por isto. Então, desejamos uma ótima noite. Aproveitem a semana, tenham sim um dia das mães ou um domingo de paz, de bons pensamentos, de boas orações. Que assim seja, graças a Deus.